Deus, nós nos sentimos mais seguros. Nós sentimos a garantia de que tudo agora vai ser muito melhor. Precisamos levar isso conosco, no nosso coração, essa fé, essa esperança. Mas hoje é um dia especial para a nossa igreja. Nós estamos recebendo um casal aqui, uma família, que tem o nome na história dessa igreja. Pastor Demival Reis, ele foi que deu início à fundação dessa igreja. Ele estava conosco aqui. Deus preparou para que no período em que ele esteve conosco, fosse criada essa igreja, né? Fosse fundada essa igreja. Essa igreja, outras vezes nós tentamos abrir uma igreja nesse local, mas isso não aconteceu. Mas na vida do pastor Aguinaldo, ele contribuiu muito para que surgisse aqui esse ponto, né? Demival Reis. Aguinaldo já tinha saído, né? E o Demival estava aqui conosco. E pastor, eu quero te convidar, porque o pastor ele vai também cantar. Ele canta muito bem. Eu acho que aqueles que não conhecem, o pastor é um homem conhecido, famoso, hein? Na igreja adventista, porque ele canta muito bem. Queira ele ou não, ele ficou famoso mesmo assim, né? Cantou nos arautos, né? A Bel, sua esposa que está aqui, né? Eu estava brincando com ela quando eu vi ela hoje, porque eu acompanho ela sempre pelo Face. E agora eles são vovós. E ela fica ali corujando os netos. Olha que maravilhoso, né? Como é que é gostoso ficar acariciando e se deliciando com a presença dos netos. O pastor, eu queria só pedir licença para ele para apresentar aqui uma característica do meu modo de ver desse pastor. Cada um tem uma característica. Uns são um pouco explosivos, outros são rápidos para tomar decisões e muitas vezes até acaba se machucando. Mas o pastor, quando eu vejo a forma com que ele trabalha com seus amigos, com a igreja, em grupo, eu me lembro de quando eu era criança no colégio, pastor, numa escola municipal, as crianças brigavam mais na escola municipal, porque eu estudei em duas escolas, na municipal e depois na igreja católica. E na igreja católica tinha disciplina, uma disciplina um pouco mais rígida. Mas no municipal as crianças brigavam muito, saíam lá na frente já pronto para brigar, tinha os pares ali que iam brigar. E tinha uma mania antigamente que os garotos cuspiam no chão e falavam: o que pisar primeiro aqui vai começar a briga. Esse pastor, olhando para as características dele, ele jamais pisaria aonde a pessoa tivesse cuspido para começar uma briga, porque ele é um homem, não é? Ele é um homem ponderado, calmo, tranquilo. Eu acho que ele nunca começaria uma briga e ele está sempre para amenizar a situação e apagar o fogo daqueles que querem entrar numa briga. Pastor, seja bem-vindo, que Deus continue contigo. Dá uma grande alegria dessa igreja, de todo o coração, tê-lo conosco aqui. Hoje ele é departamental agora, viu? Ele é conselheiro dos anciãos, dos pastores lá na associação. Por isso eu digo para você, olha, Deus preparou um ministério para esse camarada aqui que não é fácil, hein? Amém. Obrigado, irmão Andrade. Irmão Andrade, pessoa muito querida, aqui estava junto com outros mais no primeiro dia. Aliás, antes que existisse a Igreja do Limão, o irmão Andrade estava aqui. Nós viemos aqui olhar esse prédio. O irmão Andrade, o irmão Sérgio Bustamante, que não está mais aqui, o Newton, o irmão Aristides, e nós viemos até aqui para olhar, e depois de olhar nós dissemos: olha, esse é o melhor lugar. E já estamos aqui há 5 anos, não é isso? Então, vai fazer agora no mês de agosto 5 anos que estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém. Quanto ao que ele falou sobre cantar, eu quero dizer o seguinte: essa é uma cruz que eu tenho que carregar, porque cantei um dia, então espere que eu continue cantando. Então, eu vou cantar até onde der, mas é aquela história, é uma cruz que eu tenho que carregar, né? Às vezes eu não estou muito disposto a cantar, mas se eu não canto, as pessoas vão achar que eu estou sendo mascarado, que eu estou querendo dar como a turma fala por aí, de gostoso, e assim por diante. Então eu tenho que carregar essa cruz. E quanto a outra coisa, ele falou de entrar na briga, realmente não, eu fujo da briga mesmo, né? Mas quando necessário, pelo menos em 2, 3 vezes no meu ministério, eu disse: Senhor,
agora eu estou numa situação difícil, mas o Senhor me chamou, o Senhor me deu força. Eu fui com medo de enfrentar pessoas difíceis. E as duas pessoas difíceis, pessoas violentas, mas eu tive que encarar. Eu tive que encarar. A última delas, uma delas foi lá na minha terra e a outra foi aqui em São Paulo. Muito difícil. Um indivíduo que era fichado lá na polícia, né? Ele já havia me ameaçado dizendo: pastor, vou acabar com você. E eu fiquei assustado, mas finalmente chegou o dia que os irmãos disseram assim: pastor, vem aqui na casa dele, nós estamos aqui agora, e ele disse que se o senhor vier aqui, vamos resolver esse assunto e tal. E eu tinha um outro compromisso. Digo, meu Senhor, a armadilha está feita, né? Na casa dele. Mas Deus me deu forças e fui até lá. E nessas horas, e isso é bom para você e para mim, nós devemos temer a quem? Eu tinha medo dele, mas temia a Deus. Isso é uma lição para você. Eu entrei na casa daquele homem, ele me xingou um pouco, eu pedi escusas por alguma maneira de, quem sabe, eu ter agido não era boa, mas eu firmei naquilo que eu tinha que firmar, na palavra. E ao sair, os irmãos disseram para ele: então, tudo certo? Ele disse: não está tudo certo. Ele tinha feito uma aposta com os irmãos, eu não sabia. O pastor não vem aqui, ele não é homem, ele nunca vai vir na minha casa, ele nunca vai vir. Se ele vier, eu esqueço de todos os problemas, todas as minhas cobranças que eu esqueço. Ele não vem. E eu fui. E ele perdeu. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Será contra nós. Isso aconteceu. Mas eu fujo da briga, viu? Eu fujo, sempre que dá, mas tem hora que não dá. Tem hora que não dá. Então, foi assim mesmo. Aí aquele homem, a esposa continuou indo à igreja, ele não ia mais. Mas ele também parou com todas as cobranças na igreja, porque ele perdeu a tal da aposta que o inimigo às vezes faz por aí, leva a gente a fazer coisa errada. Eu vou tentar cantar o hino, já cantei algumas vezes aqui, mas eu acho que tem uma mensagem boa para o seu e para o meu coração. Ao nascer, eu ouvi você chorar, pude até sentir seu coração pulsar. Ninguém me viu ali, mas eu te amei, e só vou pedir que ouça o que direi. Cante comigo. Como criança eu pra sempre vou te amar, e se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Ele sabe tudo sobre você e sobre mim. Pude ouvir a primeira oração e as promessas sinceras que me fez. Um dia então prostrou-se, dizendo que pecou. Te dei a mão e o tempo então voltou. Como criança eu
sempre vou te amar. Mas vocês, em mim vai encontrar. Amém. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar, como criança eu pra sempre vou te amar. Mais uma vez. Como criança eu pra sempre vou te amar. E se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar, como criança eu pra sempre vou te amar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, nesta manhã, falar de um tema maravilhoso. Aliás, antes de falar, eu fico feliz com o fato de que esta igreja tem cumprido a missão do Senhor. Amém. E eu imagino que o pastor dessa igreja deve estar contente. Porque o que um pastor mais gosta é de entrar em um tanque batismal. E essa igreja tem alcançado muitas almas para Cristo. Amém. Se eu perguntar aqui nesses últimos 5 anos, eu acho que tem muita gente que está aqui que durante esses últimos 5 anos foi batizada aqui no Limão. Eu sei que nem todos. Quem nesses últimos 5 anos aí foi batizado aqui no Limão? Olha aí. Olha o grupo bonito que foi batizado aqui no Limão nesses últimos 5 anos. Parabéns a você que entrou e parabéns à igreja que está produzindo frutos. Quando a gente não produz, quando uma árvore não produz frutos, o que está acontecendo com ela? Ela está estéril e se prepara para o quê? Para a morte. Então essa igreja continua sendo uma igreja viva. Parabéns a vocês. Mas vou ao tema dessa manhã. Numa palavra: graça. Graça. Mude. Certa vez começou a estudar o tema da graça. Estudou 1 dia, 2 dias, no terceiro dia ele saiu à rua. E ele então chegou a perguntar para ver o que as pessoas sabem. Chegou para um homem e disse: vem cá, o que é que você sabe sobre a graça? O homem olhou para ele e disse: o que aconteceu com a graça que eu não estou sabendo? Às vezes o que nós conhecemos sobre a graça é apenas o nome de uma pessoa, né? Nome de uma pessoa. Vocês têm alguma graça aqui, Maria das Graças ou alguma coisa assim? Mas, tem aqui? Não, acho que não, né? Mas às vezes o que a gente conhece sobre graça é apenas o nome de uma pessoa. No entanto, a palavra de Deus fala muito sobre graça. E eu quero nesta manhã, eu quero que você me acompanhe. O primeiro texto que nós vamos apresentar para você nesta manhã é um texto fantástico. Ele é uma mina de ouro sobre a graça. Está no livro de Tito. Livro de Tito. Você vai encontrar, né? Quem não sabe muito bem, vai lá no Apocalipse, vai no último livro, começa a voltar um pouquinho, passa por João, Pedro, Tiago, Hebreus, e aí chega no livro de Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Versos 11 em diante. Porquanto
A graça de Deus se manifestou o quê? Salvadora a todos os homens. Numa frase, o que esse texto está dizendo? A graça traz o quê? Salvação. Verso 12. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, opa, bom, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. O que a graça faz de acordo com o verso 12? Oi? A graça educa, a graça ensina. Exatamente isso, né? A graça nos educa. E verso 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Esse último texto fala que a graça faz o quê? A graça nos traz o quê? Esperança. Três coisas, então, o tema desta manhã. Primeiro, a graça nos dá o quê? Salvação. Em segundo lugar, a graça nos educa. Em terceiro lugar, a graça nos traz esperança. Maravilhoso texto. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nesse tema, esse tema maravilhoso, o tema da graça, a gente descobre algumas coisas fantásticas. A primeira coisa, lá o apóstolo Pedro falando sobre a graça, ele diz assim no capítulo 5 da primeira epístola, verso 10: o Deus de toda graça. Então toda graça que vem a este mundo vem de quem? De Deus. Algum tempo atrás o governo brasileiro estava intercedendo junto ao governo lá do Oriente um favor para que o brasileiro não fosse condenado à morte. Qual país mesmo? Indonésia. Por favor, um pedido de graça, de clemência, graça. Toda graça que se manifesta no coração do homem, que se manifesta no planeta Terra, vem do Deus de toda graça. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 10. Na verdade, todos nós, por causa do pecado, merecemos o quê? A morte, o inferno. Você e eu merecemos o inferno. Mas, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios em seu primeiro capítulo, verso 7, nele temos a redenção pelo sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. A graça de Deus é rica. E você e eu somos pobres, mas a graça nos salva. A graça nos salva. E eu quero que você abra comigo agora. Guarde Tito, capítulo 2. Nós vamos lá para a carta de Paulo a Timóteo. Paulo escreveu 3 cartas a 2 jovens pastores. A carta a Tito e a carta a Timóteo. Ele escreveu 2 cartas. No capítulo 1 da segunda carta a Timóteo, verso 9. Esse é um texto fantástico. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Desde quando? Antes dos tempos eternos. Ou desde os tempos eternos. Diz um autor evangélico que antes que Deus dissesse haja luz, sabe o que ele disse? Haja luz. Por quê? Porque nos tempos eternos Deus estabeleceu, no conselho de paz, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus estabeleceu a criação de seres para povoar o universo. Porque Deus é amor, o amor requer a presença do amado. Deus vivia em amor, mas sozinho na eternidade, em 3 pessoas. Vamos criar seres. E Deus replicou seres conforme a sua imagem e semelhança, seres com liberdade de escolha. E ao criar seres com liberdade de escolha, será que existe alguma coisa que Deus não sabe?
Ele sabia que poderia acontecer a queda. E antes que existisse o pecado, Deus proveu o quê? Graça. Antes que Deus dissesse haja luz, Ele disse haja cruz. Sim? A cruz está no coração de Deus desde os tempos da eternidade. E isso numa palavra, sabe o que é? Graça. Graça. Graça estava provida para você, para mim. Um imenso abismo foi transposto. Deus rompeu a barreira do silêncio e invadiu a história, tornou-se um de nós, tornou-se carne, viveu entre nós e vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. Amém? Graça, isso é graça. Deus, nós vimos essa semana, Deus enfrentou todo o risco possível. E o evangelista João, no seu evangelho, capítulo 3, verso 16, nós temos ali um texto extraordinário. É o maior texto da Bíblia. Você conhece. Porque Deus, de tal, que deu, para que todo não pereça. Amém? Esse é o maior texto. Eu gosto desse texto. E eu gosto de falar sobre ele. Porque a maior explicação, Deus, o maior ser, amou a maior virtude, o mundo, a maior multidão, de tal maneira, o maior grau, que deu o maior ato, o seu Filho unigênito, a maior dádiva, para que todo aquele, a maior oportunidade, que nele, a maior atração, crê, a maior simplicidade, não pereça, a maior promessa, mas a maior diferença, tenha a maior certeza, a vida eterna, a maior possessão. Amém? Amém. Esse é o maior texto, é o texto dos textos. Numa palavra, você pode dizer assim, pastor, numa palavra, amor, mas pode ser também o quê? Graça. Graça. Numa palavra, graça. Por quê? Por mim ou por você. É isso mesmo. No dom incomparável de seu Filho, Deus envolveu o mundo todo numa atmosfera de graça tão real como o ar que circula ao redor do globo. Você já parou para ver quão real é o ar? A gente não conhece muito, a gente só respira. Mas parece que o ar nem existe, né? Mas eu quero falar sobre a graça, usando o símbolo do ar, mas ao contrário, para falar sobre o poder da graça. No ano 2000, dia 11 de outubro, eu trabalhava como pastor na cidade de Porto Alegre, Zona Sul. E ali na Zona Sul, tem um bairro